Olá, o Jornal Parlamentar está no ar. Primeira sessão ordinária de maio é marcada com retorno do público e da imprensa à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As sessões continuam híbridas. Gustavo Faques acompanhou o movimento. Com as portas abertas para o público, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul volta a receber a população após o período de pandemia da Covid-19. Foram cerca de 2 anos de adequação e adoção de medidas de biossegurança. Momento marcante para quem passou pela Casa de Leis pela primeira vez depois deste período de espera. As pessoas ganham assim mais confiança, melhora a autoestima dos profissionais que frequentam essa casa e a gente tem que fazer justiça ao trabalho da mesa diretora da Assembleia, na pessoa do presidente, e que conseguiu, em plena pandemia, inserir um ritmo de trabalho muito inovador e que funcionou e foi decisivo nas ações governamentais que tem que ter o respaldo do Legislativo. O retorno dos visitantes e da imprensa à Casa de Leis só foi possível graças à queda do número de casos e óbitos pelo coronavírus. Mesmo assim, para garantir agilidade nas votações e proteger a saúde dos deputados idosos, os parlamentares continuam atuando de forma híbrida, com o apoio das plataformas tecnológicas. Nessa primeira sessão, de acordo com o presidente Paulo Correia, os deputados decidiram pela formatação das sessões na Lemes, incluindo o tempo do pequeno e do grande expediente. Nós resolvemos dividir o tempo que está previsto no nosso regimento interno por 2, em função de que a gente quer uma agilização maior nos procedimentos internos aqui. Todo mundo topou, foi votado 13 a favor e 1 contrário. O plenário é soberano. Então, quando o plenário decide, aí não é uma decisão do presidente, é uma decisão da casa. Então, nós reduzimos o tempo do pequeno expediente, que era 30 minutos para 15 minutos, e reduzimos o tempo do grande expediente. Em vez de ser 2 porções de 30 minutos, 2 porções, cada uma de 15 minutos. Então, com isso, a gente agiliza o processo, dá tempo da gente estar colocando em pauta as votações nas comissões também, e eu acho que com isso a gente aprendeu um pouco com a pandemia de poder fazer online também. No período de portas fechadas, o trabalho interno da Lemes continuou colocando a Casa de Leis como destaque em celeridade em seus trabalhos. De volta ao plenário, os deputados falam sobre a garantia de continuar desempenhando seu papel social em prol da população. Primeiro, que eu acho que o retorno às sessões presenciais significa que a gente, de fato, está chegando ao fim dessa tragédia que foi a pandemia no mundo e aqui no Brasil. Então, acho que a primeira coisa é essa, comemorar isso. E, além disso, o parlamento, o sentido do parlamento é o debate, é a presença, é a interação das pessoas, não só dos parlamentares, mas a presença do público aqui. Então, acho que é um dia importante para restabelecer, de fato, a importância da Assembleia Legislativa. Com o fim dessa pandemia, podemos finalmente voltar a ter esse contato com a nossa população e a interação entre os parlamentares, que é extremamente importante. Várias ideias surgem, vários projetos diferentes são formulados. Então, eu fico muito contente com essa volta e tenho certeza que o rendimento parlamentar sobe muito com essa interação presencial. Acho importante voltar aos debates, as pessoas voltarem à Assembleia Legislativa, os assessores, os projetos, esse embate dentro da casa é importante para a democracia. Claro, a Assembleia hoje voltou de forma híbrida, você pode fazer a sessão presencial como você pode fazer online. Aqueles que tiverem um pouco de medo, um receio de fazer presencial, pode fazer online, porque a pandemia ainda não acabou, diminuiu muito, nós temos que conviver com ela, mas temos que devagarzinho começar a voltar à vida e voltar ao natural. E o natural é a Assembleia Legislativa aberta com todo mundo aqui dentro. De março de 2020 até o momento, os deputados estaduais votaram mais de 587 projetos de lei. Vamos comemorar na vida. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tivemos perdas que todo mundo sabe, 2 deputados aqui, deputado Onivan de Matos, deputado Cabo Almi, mas a Assembleia continua no seu ritmo de trabalho acelerado, atendendo os anseios da população do Mato Grosso do Sul. O projeto aprovado na Lemes obriga empresas que produzem ou embalam carvão vegetal a apresentarem mensagens de alerta sobre os perigos da queima para a saúde.
Na ordem do dia, deputados aprovaram em segunda votação o projeto de lei de autoria do deputado Renato Câmara, do MDB, que obriga as empresas que produzem ou embalem carvão vegetal que imprimam nas embalagens o alerta de que a queima do carvão vegetal em recintos fechados pode causar intoxicação e morte por inalação do gás monóxido de carbono. Esse projeto ele vem conscientizar a população que muitas vezes, por falta de energia, acabam utilizando o carvão e por falta de gás para fazer a cocção dos seus alimentos numa cozinha fechada ou na sala. Isso já trouxe alguns óbitos e várias pessoas ficaram intoxicadas. Então, em momentos que a gente vê esses acontecimentos, é importante que possamos levar até a população explicações e, estando no rótulo, na embalagem do carvão, essa explicação, nós vamos salvar vida com toda certeza. De acordo com a proposta, as empresas terão prazo de 180 dias contados a partir da publicação da lei para se adequarem à exigência. O descumprimento da lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, além do pagamento de multa a ser revertida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. A matéria foi aprovada por unanimidade e segue para a sanção do Executivo. Empresa Flexpark é alvo de representação do deputado Paulo Duarte junto ao Ministério Público. O parlamentar alega que a empresa fechou sem devolver o dinheiro já pago pelos consumidores. Marité Cogo tem os detalhes. O deputado Paulo Duarte, do PSB, usou a tribuna para informar que acionou o Ministério Público contra a Flexpark, empresa de estacionamento rotativo em Campo Grande. Após 20 anos, o contrato da Prefeitura com a empresa foi encerrado e o dinheiro do consumidor não foi devolvido. A empresa fechou as suas portas e ficou com o dinheiro dos consumidores, com o dinheiro das pessoas que tinham o crédito para o estacionamento rotativo no centro aqui da capital, e simplesmente a empresa foi embora e ninguém sabe o valor que essa empresa levou dos consumidores. E o que foi feito apenas, que não é suficiente, foi editado um decreto há algum tempo da Prefeitura de Campo Grande, dizendo que quando vier a próxima empresa, as pessoas que têm esse crédito terão esse valor compensado quando uma outra empresa que explore aqui o estacionamento venha para cá e volte a trabalhar com o estacionamento rotativo pago aqui na capital do estado. O documento solicita a instauração de procedimento administrativo e ação civil pública com pedido de medida liminar de forma a garantir a defesa dos direitos dos consumidores que possuem créditos a receber após a finalização do contrato de concessão entre o município de Campo Grande e a empresa Flexpark. O contrato teve início em 2002 e foi finalizado no mês de março deste ano. É mais uma forma descarada, uma forma agressiva de tomar dinheiro do pobre do consumidor. Cada hora inventa uma forma. Essa é a mais nova forma, levar o dinheiro embora de uma empresa que ninguém sabe aonde fica. Então, é para registrar essa representação que fiz ao Ministério Público e vamos aguardar para que esse dinheiro seja devolvido a quem de direito. Presidente da UNALI, União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, deputado Lídio Lopes, fez balanço de visita aos Estados Unidos.
Ana Paula Gimenez traz mais informações para a gente. O deputado estadual Lídio Lopes, do Patriota, fez uso da palavra na sessão ordinária para falar sobre sua ida aos Estados Unidos, representando a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Ele esteve na Conferência Nacional das Legislaturas Estaduais nos Estados Unidos, nas cidades de Denver e Washington. O presidente da Unali falou que o objetivo da missão aos Estados Unidos foi de buscar referências alinhadas às boas práticas que contribuem com o modelo de gestão para aprimorar a atuação institucional. Lídio Lopes falou sobre as impressões e as diferenças da atuação do Legislativo do Brasil e dos Estados Unidos. Foi para mim honroso e gratificante poder representar a Unali nos Estados Unidos. Nós fizemos uma visita institucional à NCCL, que é a Unali americana, né? Lá é que trata de todos os parlamentares, é uma instituição que agrega mais de 7 mil parlamentares estaduais. O país, Estados Unidos, são 50 estados e mais 7 territórios e agrega mais de 7 mil deputados. E lá, o que a gente pôde perceber? É que existe uma integração muito forte da força do parlamento. Lá o deputado estadual tem muita força, a atribuição do deputado estadual. Por quê? Porque começa pela discussão da peça orçamentária. Ele trabalha 6 meses debruçado sobre a peça orçamentária. E aí cada comissão, às vezes, é composta por 300 deputados que discutem numa comissão uma temática, né, para trazer para os governos. Então, o deputado estadual é ele que constrói a peça orçamentária e envia para o governo, dizendo, olha, você tem isso aqui para gastar, e controla aquilo, fiscaliza aquilo. Sobrou dinheiro, tem que devolver. Então, a caneta está na mão do parlamento, e isso você atribui daquilo que realmente tem a representatividade da população. Diferente do nosso, que já vem pronto o orçamento, a peça orçamentária já vem pronto do executivo para o legislativo, e às vezes a gente apresenta alguma emenda aqui e ali. Então, essa diferença é muito grande com relação a essa força do parlamento estadual lá nos Estados Unidos. O deputado também destacou a possibilidade de intercâmbio entre parlamentares brasileiros e americanos para trocas de experiências e de discussões de temas importantes de interesses comuns. A gente fez uma fala muito importante lá, porque através da NCCL a gente já está abrindo, então, um canal de integração. Nós queremos levar parlamentares brasileiros para lá e eles também querem vir para cá para fazer essa troca de informações, de algumas temáticas importantes. Vamos discutir meio ambiente. Os deputados que têm atuação na área de meio ambiente querem ir para lá, eles vão recepcioná-los com toda a estrutura para discutir meio ambiente, para ver o que pode fazer, assim como eles querem vir para o Brasil. Então, cada temática a gente está abrindo discussões. Eles querem passar para a gente o relatório daquilo que a gente pode compor e nós vamos começar, então, a mandar as frentes de parlamentares brasileiros para estar lá nos Estados Unidos discutindo. Durante fala no plenário, o deputado Pedro Kemp relata a situação do pagamento dos salários dos professores contratados temporariamente e pede providências ao governo do estado. No retorno aos debates presenciais, o deputado Pedro Kemp do PT fez o uso da tribuna para solicitar ao governo do estado que faça o pagamento dos salários dos professores contratados temporariamente. O parlamentar também ressaltou que o pagamento acumulado faz com que os contratos sejam descontados em imposto de renda de forma maior. Quando paga de uma vez só 3 salários, esses profissionais saem prejudicados porque o desconto no imposto de renda é maior, né? Se fosse um salário por mês, o desconto seria menor. Mas quando acumula, né, aí o professor ainda tem esse prejuízo, né, de ter um desconto no imposto de renda que é maior. Em à parte, os deputados Gerson Claro e Paulo Duarte justificaram que o governo vai fazer folha suplementar para pagamento já na próxima semana e garantiram que o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, tem articulado para que a folha suplementar seja feita para colocar em dia os rendimentos dos contratados. Eu tive a oportunidade de ir na secretaria, conversar com o secretário adjunto e, inclusive, ele me mostrou alguns contratos
e foram publicados, revogados, teve que fazer de novo por questão de número de horas, uma série de outras. E a informação que ele nos passou ainda essa semana é de que na semana que vem, numa folha suplementar, conforme a solicitação da Vossa Senhoria, todos os professores já regularizados estarão recebendo em folha suplementar. O deputado e secretário Eduardo Rocha conversou agora com o secretário adjunto, Édio, e confirmando essa informação que a folha suplementar já está sendo preparada e o pagamento será feito no máximo até a semana que vem. Ainda na tribuna, o deputado Pedro Kemp, que é presidente da Comissão Permanente de Educação da Casa, demonstrou preocupação com relação à tramitação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera o Estatuto dos Professores. Segundo o parlamentar, a proposta abre brecha para contratar professores de nível médio, com ou sem especialidade para a educação indígena, do campo, quilombolas e jovens privados de liberdade. É preciso a gente tomar muito cuidado, porque nós já temos aqui um precedente na Prefeitura Municipal de Campo Grande, onde nós tínhamos professores de nível superior atuando na educação especial, no atendimento especializado às crianças com deficiência, e esses professores de nível superior foram substituídos por professores de nível médio e recebendo salários menores. Essa que é a minha grande dúvida, minha grande preocupação. Se isso também não vai acontecer aqui no Estado, na rede estadual, de substituir professores de nível superior por professores com nível médio, e aí o salário é reduzido. O salário é reduzido. Então, se for uma medida para economizar, e para deixar de fora quem tem habilitação específica, quem tem licenciatura nas diversas áreas, nós não podemos admitir, porque vai ser um retrocesso. O projeto proposto pelo Executivo já foi aprovado em primeira discussão, mas retorna a plenário nas próximas sessões para a segunda votação. Emendas para adequar o texto podem ser apresentadas pelos parlamentares. CPI da Energisa retoma os trabalhos. Investigação deve ser concluída em agosto. A reabertura da Assembleia Legislativa ao público também foi marcada pela volta dos trabalhos da CPI da Energisa na Casa de Leis. Em sua primeira sessão extraordinária, os parlamentares que integram a comissão se reuniram no plenário Júlio Maia após ato da mesa diretora que suspendeu as atividades do grupo de trabalho em razão da pandemia do Covid-19. O deputado relator da comissão, Capitão Contar, anunciou as principais novidades que devem marcar a continuidade das investigações, como a troca da universidade responsável pelas perícias nos equipamentos recolhidos até o momento. Esses 2 anos da pandemia atrapalharam muito os trabalhos legislativos, sobretudo aqueles atinentes à CPI de Energisa. As reclamações continuaram, as críticas à empresa continuaram. Neste dia 3 de maio, marca o retorno das atividades parlamentares na Assembleia Legislativa e também do retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a Energisa. No dia de hoje, serão deliberados importantes passos para que os trabalhos da comissão possam continuar. Um deles é a troca da universidade que irá fazer a verificação dos relógios, e também iremos debater sobre a prorrogação do prazo para a conclusão da CPI da Energisa. Participaram, além dos deputados membros da CPI, representantes da Empresa de Energia do Estado e do Conselho de Consumidores da área de concessão de energia em Mato Grosso do Sul. A presidente desse conselho, Rosimeire Costa, falou sobre a contribuição que o órgão tem a oferecer à comissão. Então, nós fomos convidados anteriormente para acompanhar o processo de sorteio dos equipamentos que serão analisados, mas assim, nunca fomos convidados para nenhuma reunião. Agora, na volta dos trabalhos, ontem recebi o convite, estamos aqui, queremos interagir com os nossos representantes do povo, né? Então, assim, o consumidor, ele
paga muito caro, paga encargos do setor elétrico, financia ICMS, PIS/COFINS, contribuição de iluminação pública. Então, assim, as 3 esferas de governo estão previstas na tarifa social. Então, assim, nada mais do que a gente acompanhar e saber qual vai ser o resultado aí dessa CPI. A próxima reunião da CPI deve acontecer em sessão ordinária nesta quarta-feira, na sede do Legislativo. A transmissão do evento pode ser acompanhada pela TV, rádio e mídias sociais da Casa de Leis. Em coletiva de imprensa, presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, fala sobre os principais eventos e atividades parlamentares após a abertura da Casa de Leis ao público externo. Na primeira sessão ordinária, após a autorização do retorno do público à Assembleia Legislativa, o presidente Paulo Correia, do PSDB, respondeu às perguntas dos jornalistas e abordou diversos assuntos referentes às atividades parlamentares. Entre eles, a primeira audiência pública totalmente presencial, que terá como tema a BR-060. Nós já temos uma audiência pública marcada, já vai ser presencial. Estamos comemorando a vida, comemorando a possibilidade de nos encontrarmos, de podermos fazer a sessão, não só online, uma sessão mista, tem algumas pessoas que não podem, por compromissos diversos, mas hoje se viu aqui no plenário, novamente, o brilho de uma sessão com a participação dos senhores deputados e da população, né? Nós tivemos várias pessoas aqui presentes, agradeço toda a imprensa que me ajuda aqui muito a gente poder colocar o nosso trabalho para que o povo do Mato Grosso do Sul veja. De acordo com Paulo Correia, ainda no mês de maio, a Casa de Leis sediará um grande evento internacional sobre a rota rodoviária bioceânica, que reunirá autoridades e representantes de diversos países. Grande evento, foi propositura de minha autoria, com o nosso senador Nelsinho Trade. Importante porque está vindo Comissão de Relações Exteriores do Senado, está vindo os embaixadores, os governadores e alguns vereadores do Chile, da Argentina e do Paraguai para estar conosco aqui. Nós vamos mostrar as potencialidades, são 2 dias de trabalho para a gente discutir taxas aduaneiras, para a gente discutir como funcionará o comércio, onde vai ser feita a aduana no Brasil e no Paraguai, para a gente descobrir se efetivamente a gente tem que colocar um lacre só, que esse lacre só valha para toda a rota bioceânica, e se isso está no acordo do Mercosul, porque o Chile é fora do acordo do Mercosul, o Chile é ALCA, é um outro acordo internacional, Acordo de Livre Comércio das Américas, então a gente tem que discutir isso, alinhar e a gente fazer uma propositura que aí vai ser levada ao Itamaraty, e aí o Itamaraty vai propor o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O presidente também falou sobre projetos que serão votados ainda no primeiro semestre, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e o teto de gastos do governo estadual. Nós temos a LDO, que tem que ser votada até julho, ainda não. O governo do estado está discutindo também, eu não sei se vocês se lembram, nós temos um realinhamento e um reenquadramento da Lei de Teto de Gastos, lembram? Votamos há 5 anos atrás, tem uma revisão no 5º ano é agora, para valer para os próximos 5 anos. Então, todos os poderes estão discutindo, tem que fazer tem que ser feito um projeto de lei complementar para fazer um realinhamento, são 5 anos de congelamento na Lei do Teto de Gastos, então vai ser discutido isso antes da LDO, vota-se a LDO e aí sai de recesso e a gente vota o orçamento no final do ano. Já no que diz respeito à política, Paulo Correia respondeu à imprensa sobre a composição dos blocos partidários, depois que diversos parlamentares migraram de legendas. A gente está consultando as lideranças para a montagem de novas comissões, o que foi determinado até agora para o presidente, para a mesa diretora, é que continue as comissões como eram. Na primeira reunião do mês de maio, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou a juridicidade de 11 matérias. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiram parecer favorável ao projeto de autoria do deputado Márcio Fernandes, do MDB, que prevê a afixação de cartazes sobre penalidades para desacato aos servidores públicos, que também deverão expor os direitos dos cidadãos.
proposta ela vai ao encontro das diretrizes constitucionais de serviços públicos adequados e eficientes, que impõem aos prestadores a obrigação, o dever, rigorosamente, de manter serviço adequado. O conceito de serviço adequado é genérico e indeterminado, mas foi detalhado na Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, como sendo o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Diante do exposto, por encontrar amparo constitucional legal e ainda respeitar os aspectos regimentais, sou de parecer favorável à regular tramitação do projeto de lei. Outra proposta que está apta à regular tramitação é de autoria do deputado Marçal Filho, do PP, que institui a Semana da Cidadania com diversas palestras, temas abrangendo também educação financeira e defesa do consumidor nas escolas públicas e privadas do estado de Mato Grosso do Sul, a ser realizado anualmente na primeira semana do mês de outubro. Inicialmente, cumpre salientar que o projeto de lei é compatível com a iniciativa contida no artigo 67 da Constituição Estadual, enquadrando-se na iniciativa residual, sendo legítima e constitucional a iniciativa do autor. O artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, garante a competência concorrente do Estado de Mato Grosso do Sul para legislar sobre educação, cultura e ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, não existindo obstáculo de competência legislativa e constitucional à matéria abarcada pelo projeto. Com a volta dos trabalhos, CPI da Energisa define composição de equipes para acompanhar a retirada de medidores. Na sessão ordinária da CPI da Energisa, os deputados integrantes da comissão se reuniram com representantes da concessionária de energia do Estado, Defensoria Pública e Consem-MS, Conselho de Consumidores das áreas de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul, para reforçar os encaminhamentos definidos na sessão extraordinária, como o reinício da coleta do restante dos medidores de energia elétrica para o envio às análises laboratoriais e a troca da universidade que fará esse estudo. Nós retomamos os trabalhos presenciais na segunda-feira, numa visita até a empresa Energisa, comunicando o fato, vistoriando os 93 relógios que já estão alocados e retirados para irem para a perícia, e também já marcamos a retirada dos 107 relógios restantes para que possamos enviar à perícia. Também já passamos à presidência da Assembleia Legislativa o orçamento da Universidade de São Paulo, a Politécnica de São Paulo, que fará a perícia nos 200 medidores. Esses 200 medidores foram retirados lá atrás através de um sorteio entre os consumidores que reclamaram e tinham reclamações protocoladas no PROCON de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, íamos fazer a perícia no campo de São Carlos, da própria USP, que por problemas técnicos eles não têm condições de voltar em função da pandemia, vários técnicos saíram e eles não estão em condições no momento de realizar essa perícia. Como o campus de São Carlos não tem, nós procuramos a Politécnica, nós enviamos representantes para estarem em São Paulo em contato com a Politécnica da USP, e lá eles nos garantiram o feitio dessa perícia e também todas as acreditações necessárias e que são exigidas legalmente. A defensora pública Jane Inês Dietrich, coordenadora do Núcleo Civil e de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, falou sobre a importância do retorno dos trabalhos da CPI da Energisa. As pessoas recebem cobranças e muitas vezes sequer entendem da onde saiu, se é medição ou se é uma cobrança de outra natureza, e isso leva muita gente a procurar a Defensoria Pública, e nós frequentemente ajuizamos ações sobre isso. A Defensoria vê com muito otimismo, com uma esperança de que essa questão dos problemas de medição e de leitura, que isso possa finalmente obter uma definição, uma resposta, que é uma coisa que tem grande dificuldade no dia a dia da população.
A CPI da Energisa foi instaurada em 12 de novembro de 2019 pela mesa diretora da Lemes, com o objetivo de apurar irregularidades no sistema de medição de energia elétrica e na realização de leitura de consumo, que acarretaram no aumento injustificado de valores nas faturas, comprometendo a qualidade dos serviços prestados pela concessionária em Mato Grosso do Sul, a partir de dezembro de 2018. Com o retorno dos trabalhos, a comissão solicitou prorrogação das investigações em mais 60 dias. Ainda na sessão ordinária da CPI, foi anunciado o pedido de substituição do deputado Renato Câmara, um dos membros. Os outros parlamentares da comissão de inquérito combinaram de indicar assessores para acompanhar as viaturas da Energisa na retirada dos medidores restantes. Deputados estaduais aprovam veto total do governo sobre o projeto de lei que pretendia proibir a exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce nas escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. Após amplo debate entre os parlamentares, o veto total do governo ao projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contar, do PRTB, foi mantido por maioria dos deputados. Foram 13 votos a 6. A proposta pretendia incluir medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do estado. O veto do governador, ele se fundamentou principalmente naquele dispositivo de que a regulamentação do sistema estadual de ensino compete ao Conselho Estadual de Educação. Portanto, tudo que se refere a currículo nas escolas, tudo que se refere a atividades educacionais, atividades pedagógicas, tudo que se refere ao sistema estadual de ensino é de competência do Conselho Estadual de Educação. Qualquer ato praticado no que está estabelecido nesse projeto, ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu voto sim, com a tranquilidade do mérito da matéria, que o Estatuto da Criança e do Adolescente já preserva e dá garantias para a família que a criança não pode sofrer isso na escola. Havendo exageros, onde a gente possa identificar, e isso os pais identificando, os professores identificando qualquer exagero, os diretores, eu acho que eles têm que ter a responsabilidade e o compromisso de denunciar. E está muito bem claro aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente que nós temos que proteger as nossas crianças. E sabemos também, com relação à regulamentação do ensino, que não é de nossa competência, né? Nós sabemos hoje que nós poderíamos estar aí até praticando um ato que seja inconstitucional. E na CCJ votamos de forma unânime pela manutenção do veto. Eu voto sim pela manutenção do veto. A justificativa dos parlamentares que foram favoráveis ao veto não convenceu alguns deputados que permaneceram convictos em derrubar a decisão do governo. Eu acompanhei as razões do veto, analisei ontem, mas eu, analisando o que o deputado Gerson Claro colocou, que o Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem uma previsão genérica, eu acho que as emendas que foram colocadas ao projeto visam somar e tirar o receio de outros educadores, professores que tinham sobre o conteúdo exclusivamente ideológico. Então, eu acho que o projeto ficou de uma forma que visa proteger as crianças, que visa proteger a família. Voto não, presidente. Conheço, entendo as razões jurídicas, mas eu acredito que tudo aquilo que vem para somar em defesa da criança, nós devemos apoiar. E dizer também que os educadores que trabalham da forma correta, sem dúvida nenhuma, não serão punidos com essa legislação. Voto não. O autor do projeto, o deputado Capitão Contar, se manifestou na sessão anterior sobre a decisão contrária do governo ao projeto. O projeto, presidente, dispõe unicamente sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. O texto foi apresentado nessa casa em 2019, ou seja, já vai fazer quase 3 anos
que esse projeto está em tramitação. Presidente, o projeto passou na CCJ 2 vezes. A primeira vez com um brilhante parecer favorável do deputado Barbosinha, veio aqui para o plenário, recebeu votação suficiente para ser aprovado. No entanto, o governo sugeriu emendas. As emendas foram acatadas e foram inseridas no projeto de lei, juntamente com a ajuda do então líder do governo, o deputado Gerson Claro, que também fez um parecer favorável ao projeto de lei para que ele pudesse ter a sua efetividade. O projeto veio a plenário, votamos favoravelmente de novo pela sua constitucionalidade. Passou pelas comissões de mérito, recebeu todas as devidas ponderações, voltou ao plenário, gerou uma discussão muito importante nessa casa, todos se recordam disso. Aí, covardemente, parte da imprensa vem e deturpa o projeto, dizendo que nós estávamos proibindo um estilo musical A ou B, o que é mentira. O projeto visa proteger o ambiente escolar de erotização, de pornografia e de atos libidinosos. Durante a sessão ordinária, deputados estaduais aprovam um projeto que auxilia no combate à violência doméstica. Outra proposta aprovada inclui mais uma atividade comercial como essencial em períodos de pandemia. Deputados aprovaram durante a sessão plenária de quinta-feira 2 propostas de autoria do deputado Lucas de Lima, do PDT. Um dos projetos institui como atividade essencial estabelecimentos de varejos óticos em decorrência da pandemia do coronavírus. Segundo o projeto, os varejos óticos são relacionados à saúde e responsável pela comercialização, fabricação e reparo para corrigir os problemas refrativos de soluções visuais. Senhor presidente, nós entramos com esse projeto no época que estava no auge da pandemia, onde a maioria dos comércios, enfim, estava tudo fechado. Foi um pedido da associação, né, desses comerciantes que representam as clínicas e as óticas de Campo Grande. Nós entramos, né, demorou um pouco, mas agora está aprovado. A gente nunca sabe, né, o que pode vir a acontecer ainda. E é importante a aprovação desse projeto. Meu voto é sim. Agradeço a todos que votaram também. Outra proposta do parlamentar foi o projeto que obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais, como a de água, energia elétrica, gás e as de telefonia móvel, a divulgarem em suas faturas de consumo os números de emergência e os endereços dos locais especializados que façam acolhimento de mulheres em caso de ocorrência de violência doméstica. Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, apontam que o estado teve mais de 17 mil registros de boletim de ocorrência por algum tipo de violência doméstica contra a mulher. Só em Campo Grande foram 2.778 casos de ameaça qualificada por violência doméstica. Projeto apresentado nesta quinta-feira quer combater assédio ou abuso virtual no âmbito da administração pública de Mato Grosso do Sul. As informações com Ana Paula Gimenez. A rede social é conhecida como território sem lei, onde muitas pessoas são vítimas de comportamentos agressivos e intimidadores. Para resguardar a saúde física, mental e a integridade dos usuários, o deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou projeto de lei que dispõe sobre o combate à prática de assédio virtual no âmbito das repartições públicas em Mato Grosso do Sul. Nós já temos aqui no estado uma legislação de combate ao assédio moral no trabalho, no âmbito da administração pública, e também um projeto, aliás, uma lei aprovada já, de combate ao assédio sexual, também no âmbito da administração pública. Porém, nós recebemos uma demanda da sociedade de que muitas vezes acontecem assédios no mundo virtual, no mundo das redes sociais, na internet. Muitas pessoas são vítimas de ataques, de injúrias, de discurso de ódio, ou muitas vezes até ferindo a sua dignidade com palavras, com mensagens e até exposição de imagens, né? Então, já que nós hoje estamos vivendo nessa realidade nova, né, relativamente nova, do mundo das relações virtuais, é muito importante que haja um instrumento para combater esse tipo de assédio virtual, esse assédio que acontece nas redes sociais,
na internet. O assédio virtual é um comportamento repetitivo, de cunho agressivo e intencional. De acordo com a justificativa do projeto de lei, 30% dos brasileiros já sofreram algum tipo de assédio no trabalho. As pessoas devem denunciar todo tipo de constrangimento, de ataques, de discurso de ódio e que as pessoas responsáveis por esses comportamentos possam ser punidas a fim de que nós possamos ter nas redes sociais relações positivas, de informação e não de ataque à dignidade das pessoas. As penalidades a serem aplicadas serão decididas em processo administrativo, observando-se a gradatividade, a gravidade e a reincidência à ação. A infração grave sujeitará o infrator às seguintes penalidades: advertência, suspensão e demissão. Representando os 24 parlamentares, presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, participou de solenidade para a implantação do curso de Medicina Veterinária de Paranaíba. O tão sonhado curso de Medicina Veterinária do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS de Paranaíba, vai sair do papel graças à atuação conjunta da FIEMES, da Bancada Federal, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Maravilhosa essa conquista para Paranaíba. Agradeço ao deputado federal Beto Pereira, ao Eduardo Riedel, nosso ex-secretário de Infraestrutura, ao governador Reinaldo Zambuja e ao Dagoberto Nogueira. A Assembleia está junto. Vamos fazer a medicina veterinária com o Turini em Paranaíba, se Deus quiser. O reitor da UFMS, Marcelo Turini, destacou a importância da união dos poderes para garantir a educação, a ciência e o desenvolvimento do nosso estado. A universidade fica feliz por essa parceria de várias instituições em prol do novo curso para Mato Grosso do Sul, que é o curso veterinário. Parabéns aos nossos parceiros, FIEMES, a nossa bancada federal, que foi fundamental para liberar os nossos recursos, o governo do estado do Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa pelo papel de articulação política institucional. Parabéns a todos os nossos parceiros. A UFMS deve oferecer 50 vagas para o curso de Medicina Veterinária a partir do mês de setembro deste ano. O projeto contou com um investimento de R$26 milhões, que é resultado de emenda federal. Vestibular setembro, Veterinária Paranaíba. Uhul! Novidade na Assembleia é o retorno do Sextou na Lemes no formato presencial. Nesse momento pós-pandemia, uma palestra prestou homenagem ao Dia das Mães. Para celebrar o Dia das Mães, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou uma palestra com a médica pediatra Camila Amaral Mussi, em homenagem ao Dia das Mães. Esse encontro proporcionou reflexão e discutiu a importância e os desafios de ser mãe. Espero conseguir contribuir para uma reflexão quanto ao sentido desse amor de mãe, né, que a gente experimenta, mas que muitas vezes no automático da vida a gente acaba se perdendo, muitas vezes a gente acaba exagerando em algumas situações e muitas vezes a gente não aproveita esse grande dom que é a maternidade. Para o gerente da Escola do Legislativo, Benhur Ferreira, o retorno presencial pós-pandemia do programa Sextou da Lemes significa a sensibilidade que a Casa de Leis tem com a maternidade e com a celebração da vida. O tamanho do meu sorriso, né? Significa isso, a celebração da vida. Nada mais emblemático que pós uma pandemia, o primeiro Sextou se dedica à questão da maternidade. Aí fazer menção à mesa diretora da casa, na figura do deputado Paulo Correia e Zé Teixeira, entre outros parlamentares, e a parlamentar, a deputada Mara, que propicia esse tipo de encontro. Porque hoje vai ser uma atividade pedagógica, vai ter uma palestra com a pediatra, vai ser uma atividade lúdica, porque a gente vai se encontrar, vai ter a questão dos sorteios, enfim, então, você colocou muito bem, né, essa sensibilidade, essa homenagem e é chamar a atenção. Depois de 2 anos de pandemia, as estruturas familiares mudaram. E essa nova forma do mundo faz com que as famílias precisem se adequar para se reinserir nesse mundo pós-pandemia. O que a pandemia mostrou
que para todo mundo foi muito dolorida a pandemia, mas para as mães e para as mulheres mais ainda. As pesquisas dão conta que aumentou o trabalho das mulheres. Então, também hoje em dia discutir a redefinição das tarefas do lar, de redefinir o papel dos homens na educação dos filhos. Então, a gente celebra a mãe, mas a gente não quer aumentar a agenda das mães. A gente quer que os pais, as pessoas, assumam também esse compromisso do cuidado, que tem que ser todo ser humano é convidado a cuidar do outro. Hoje nós tivemos uma manhã muito especial, a gente teve uma palestra que emocionou todo mundo chorou, né? Todo mundo reviveu um pouco da maternidade, das coisas boas e das coisas ruins que a maternidade carrega. E foi muito gostoso sentir que a casa assim, cuida do servidor, que a gente pode ter esses momentos de confraternização, de nos unir. Sensibilidade dessa casa, se importar com as mães em primeiro lugar, voltar a fazer valer a presença de todo mundo, o evento presente. Então isso é muito gratificante. Ser mãe é um papel muito difícil. Então, assim, a gente ser reconhecida pelo nosso papel, pelo nosso dia a dia, é muito importante. Então, assim, a gente fica totalmente gratificada por ser lembrada e por ganhar um brinde também, né? Dia das Mães, que deixa a gente, assim, totalmente feliz. Casa de Leis, Assembleia Legislativa, continue assim, valorizando as mamães, os papais, todos que estão aqui. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.